Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador e mentor de algumas startups na área de saúde. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Todo mês, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Nos nossos próximos 2 episódios, falaremos sobre um tema cada vez mais atual: a propriedade dos dados na saúde, Open Health e monetização de dados. Para essa discussão, terei o prazer de receber 2 das pessoas que mais entendem desse tema no Brasil. O Dr. Edson Amaro Júnior, médico neuroradiologista, responsável pela área de Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e Bruno Aracati, empreendedor, investidor e diretor de operações da Drumwave, empresa focada em propriedade e monetização de dados. Olá Edson, olá Bruno, um grande prazer ter vocês aqui hoje para falarmos sobre dados em saúde. Eu vou começar com uma primeira pergunta para o Edson, relacionada à sua visão, Edson, como médico neuroradiologista, responsável pela área de Big Data de um dos principais hospitais do país, acerca da importância da gestão adequada e da propriedade dos dados na saúde. Obrigado. Esse é um tema que a gente com certeza já está explorando há alguns anos e cada vez mais a sociedade começa a ver com a sua devida importância. Talvez a gente possa pensar que dados, ou seja, a nossa expressão no mundo digital, é uma consequência que ainda não foi muito claramente internalizada. As pessoas ainda não perceberam o que significa. É mais ou menos algo como se tivesse o seu corpo que você tem, o seu pé, seu braço, enfim, seus órgãos. Mas imagina que os seus dados são como se fosse isso. Um espaço virtual que é o espaço digital, ou seja, você tem que ter a mesma consciência, você existe nesse mundo. Você não só existe, como tem componentes seus que estão nesse mundo. E em qualquer legislação que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a percepção na maior parte dos países é que a responsabilidade e também a capacidade de lidar com os direitos sobre esses dados são suas, ou seja, os dados pertencem às pessoas como um órgão pertence a você. É uma visão um pouco talvez exagerada, mas ela ajuda a gente a entender por que várias mecânicas que a gente vai conversar aqui precisam ser debatidas mais amplamente e, ao mesmo tempo, as oportunidades que a gente talvez esteja perdendo, porque você não tem essa percepção, né? Porque você não, talvez, conseguiu entender que as suas ações hoje estão registradas no mundo e elas continuam existindo para lá eternamente, literalmente falando. Então, a nossa memória dos fatos, ela hoje, para nós, né? É algo passageiro, eu esqueço coisas. Mas se a gente está conectado nesse mundo, essas coisas permanecem. Então esse é outro conceito interessante, né? A gente passa a ter uma existência que eu chamo de uma inércia de memória digital muito maior que a gente tem a consciência hoje em dia. Muito bom, bacana. Acho que até antes de passar aqui para o Bruno, eu vou aproveitar um ponto que você deixou, falando que os dados são como parte do nosso corpo. Eu já vi umas discussões, inclusive alguns advogados questionando essa possibilidade de os dados serem monetizados. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas eu já queria deixar para vocês dois aqui, Bruno e Edson, né? Essa ideia, será que dados em saúde deveriam ser tratados de forma diferente de dados de outras áreas? Então, por exemplo, se o dado está relacionado à saúde, eu como um paciente, eu poderia teoricamente vender um rim. Eu tenho 2 rins, consigo viver com um só, eu posso vender um dos meus rins. Será que eu vou poder vender os meus dados depois? A gente vai falar isso um pouco mais no segundo episódio, vou deixar só uma provocação aqui para vocês irem pensando e faço uma pergunta para o Bruno agora a respeito disso, mas deixo vocês dois com esse pensamento a respeito de monetização de dados e se saúde seria diferente. Ô Bruno, prazer ter você aqui com a gente. Você é um empreendedor, diretor de operações da Drumwave, uma empresa que está revolucionando o setor de dados, trazendo aqui o conceito da propriedade de dados individuais, né? Vocês lançaram a D-Wallet. E aí eu queria que você, pelo seu olhar aí de empreendedor e também diretor de operações de uma empresa que está lidando com dados, passasse para a gente quais as diferenças que você enxerga entre privacidade e propriedade de dados. E o que isso significa para o nosso setor saúde, tanto no momento atual quanto no futuro. Gustavo, primeiro, o prazer é meu de estar aqui gravando esse podcast com vocês. Essa pergunta é muito boa e eu acho que ela é basal aí para toda a discussão que a gente precisa ter. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente olha para o mundo de dados é que a gente vive num mundo de selva, praticamente, né? É quase que um momento pré-feudal, né? Então,
Basta você olhar para os verbos que as pessoas e as empresas usam quando falam de dados, né? A gente fala de extrair dados, de minerar dados, de capturar dados, né? Então não é uma terra totalmente sem lei, mas ainda se trata com muito desrespeito os dados, tanto de empresas quanto de pessoas, né? Existem inúmeros exemplos que a gente pode dar do quanto a gente, né, como indivíduo, se sente desrespeitado, não só com relação aos dados de saúde, mas essa é uma mudança que começa com a legislação de privacidade, né? Então, da forma como a gente encara na Drumwave, a LGPD aqui no Brasil, ou GDPR na Europa, né, que é a Lei de Privacidade Europeia, ela é uma pedra fundamental, um início de uma conversa que não pode parar por aí. Normalmente, quando as pessoas me perguntam propriedade de dados, o que é que significa, etc., a forma como eu explico é assim: privacidade é basicamente seu direito de dizer sim ou não, né? Então, é claro que na LGPD você pode pedir para a empresa deletar os seus dados, perguntar com quem ela está compartilhando, que uso ela está fazendo, tem uma série de outras coisas. Mas no fim do dia, a sua decisão como indivíduo é de dizer pode ou não pode, sim ou não. Tudo que está entre o sim e o não, ou seja, para que o dado pode ser usado, com quem, por quanto tempo, por que valor, para tudo isso você precisa de uma definição de propriedade de dados. Você precisa transformar o dado num ativo, e aí na nossa visão é um ativo que é um ativo financeiro, mas ele tem características de um ativo. Da mesma forma que você tem uma casa e essa casa tem uma escritura que indica as características, a localização da casa, etc., se você define propriedade de dados, você começa definindo essas características em relação ao dado e, a partir disso, você consegue criar um contrato que vai dizer todas essas variáveis aí, essas questões, esses parâmetros que estão entre o sim e o não, né? E uma outra coisa que é muito importante, que também tem a ver com essa questão da propriedade de dados, é uma falácia que eu acho que é uma falácia, que é quando a gente chama de dado público, né? Então, não é porque o meu dado está rosteado, vamos dizer assim, com o governo, né, ou com o órgão público, que ele é público. Então, hoje, qualquer lugar que você vai, você chega num restaurante, assim, quer fazer uma reserva, me dê o seu CPF. Dá o seu CPF, ele já preenche tudo lá automático, teu nome, teu celular, tudo. Assim, o dado não é público, o dado é nosso, né? A analogia, a metáfora aqui que o Edson utilizou, né, de ser um órgão, uma parte do nosso corpo, tem muito a ver com isso, né? Porque hoje a gente mistura onde o dado está e como ele está sendo usado com ele ser público ou não. Então, eu não gostaria que nenhuma empresa, ao digitar meu CPF, soubesse todos os meus dados, né? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa criar novas regras que vão gerar mudanças profundas. Começa com a privacidade, mas não pode parar por aí. Excelente, Bruno. Muito bom. E você já levantou aqui um bom gancho para a pergunta que eu vou fazer para o Edson em seguida, né? Porque a gente está falando de dados, e aí fala da sociedade. Vejo que esse é um tema que tem que cair cada vez mais no domínio do público, né? As pessoas têm que saber para que os dados estão sendo usados, como é que se guardam os dados, quais vão ser os fins. E aí o que eu queria saber do Edson, que tem estudado isso há muito tempo, é quais os caminhos que você, Edson, enxerga para iniciativas baseadas em dados para a população, para a sociedade aberta. A nossa visão, né, que nós estamos colocando aqui é uma das visões, mas de alguma maneira ela acaba perspassando a opinião de muitas pessoas, que você não pode aumentar, né, o distanciamento com a tecnologia, e dados faz parte desse processo, né? Você tem que ter de alguma forma ter um benefício para a sociedade, um retorno para a sociedade. Isso é bem interessante e não é um confronto, pode parecer até pelo que nós discutimos até agora, né, que puxa, se o dado tem a privacidade ligado à propriedade, ligado ao próprio indivíduo, né? E que isso não seja um mecanismo de separação do indivíduo para a sociedade, pelo contrário. Em que formas, né, nós podemos discutir essas contribuições? Passa de novo pela percepção da própria sociedade. É um valor eu dividir meu dado de saúde para que ele traga benefício para a sociedade? Se é um valor que eu percebo, de novo, dentro do conceito que a gente falou, se ele deve ser incentivado pela sociedade. Mas continua sendo, né, vale aquela definição que a gente colocou. É o indivíduo que tem, de novo, essa premissa de tomar essa decisão, essa prerrogativa. Falando então como isso pode melhorar? Várias maneiras. Acho que a principal delas é a gente talvez entender que toda vez que eu tenho a possibilidade, né, de reduzir componentes que hoje na nossa sociedade são percebidos como
deletérios, maléficos, ou seja, não desejáveis, e os dados podem contribuir para isso, eu devo incentivar. Por exemplo, garantir que as pessoas tenham a capacidade de contribuir para a sociedade com todo o potencial que elas nasceram. Se hoje eu não consigo fazer, e eu tenho a chance aqui de falar um pouquinho de algo que todo mundo já sabe, a sua capacidade de acesso à saúde, à educação, e seja de realizar o potencial humano, está associada a onde você nasceu, em que parte desse planeta, que família que você estava. Isso não devia ser assim, né? Se, quanto espécie a gente tivesse a compreensão do que a gente está perdendo com isso, programas de Olimpíadas são um bom exemplo. Se você não incentivar, né, as pessoas desde a tenra idade, você nunca vai ter um time olímpico. E países que conseguem fazer isso dão muito bem, mesmo com uma população muito pequena. Agora, probabilisticamente, você não consegue explicar por que um país, a África subsaariana, o Brasil, não são hoje, né, expoentes em várias áreas de conhecimento humano e de esportes. Por quê? Porque não existe uma distribuição igualitária de recursos para que a sociedade possa usufruir do potencial de cada indivíduo. Como é que os dados podem ajudar nisso? Da mesma maneira que a gente está falando das capacidades de cada um. Trazendo até um ponto interessante, dentro desse conceito, se eu entendo esse valor, dividir com os outros, criar mecanismos de acesso a dados, não posse, mas acesso a dados, que sejam consensados como de valor, são fundamentais. Por exemplo, como é que eu tenho uma startup que desenvolve soluções baseadas em grande volume de dados, que podem beneficiar a sociedade, como é que ela pode crescer, né, dentro dos mecanismos legais, que a gente também tem que pensar em como facilitar para os novos entrantes, né? Como é que ela pode crescer na sociedade se não tiver acesso a dados da população, do ser humano que mora naquela cidade, naquele contexto? A gente tem que começar a pensar que essa é uma solução também que não é para todo mundo de todo local, é para cada um em cada lugar. Em outras palavras, as soluções são contextualizadas. A gente vê isso muito na saúde, a gente vê isso em outras áreas da sociedade. São dimensões que a gente percebeu que não adianta ter o Big Data do nosso estado, por exemplo, né? Porque os problemas são muito particulares daquela vizinhança, daquela área de uma cidade. Então, ter essa chance dos vizinhos perceberem que eles estão se ajudando pode ser um dos mecanismos. Quer dizer, eu entendi que o que eu estou fazendo aqui afeta o meu quarteirão, é muito mais fácil perceber do que explicar que o que eu estou fazendo aqui está afetando um cara numa outra cidade. Vai estar afetando. Mas a minha percepção de convívio é que, nossa, tem dois caras aqui que, com o meu dado, a gente sabe alguma coisa mais da saúde que pode ajudar e beneficiar essas pessoas. Por exemplo, nível de educação do meu bairro aqui não pode ser tratado com o mesmo questionário para responder a uma enquete de uso de serviço de saúde. Por exemplo, quem precisa de tal serviço aqui? Se 2, 3 pessoas não respondem isso para aquela comunidade, ou se só 2 respondem para aquela comunidade, esse dado não é suficiente para a gente oferecer o serviço de melhor qualidade e individualizado. Então, assim, perceber que os dados são um meio pelo qual eu ofereço melhores condições de atendimento de saúde, e nós estamos na área de saúde aqui, já é uma boa forma de dizer você vai ganhar se você dividir. Poxa, muito bacana, Edson, porque a pergunta que eu tenho para o Bruno aqui, eu ia até perguntar para ele o que ele acha desses pontos que você trouxe, né? E trazer junto um outro ponto, né? Eu vejo que talvez passe muito por educação num país como o Brasil. Você citou África subsaariana, Brasil, e essas assimetrias que existem no mundo dos dados de saúde, das informações. É óbvio que quando a gente olha mundo afora, nós vamos sempre lembrar lá das Big Four, né? E que estão pegando nossos dados o tempo todo, seja no programa de e-mail gratuito que a gente usa, né? Nós somos o produto, né, no final das contas, e nós estamos entregando nossos dados para as grandes companhias. Mas mais do que isso, né, Bruno? Você citou aqui, você vai num restaurante, lança seu CPF. Uma pessoa me falou recentemente que assim, então é um inferno você entrar em qualquer prédio aqui em São Paulo, né, porque você tem que passar por uma batelada de informações e preenche cadastro, faz um QR Code, etc. Quantidade de dados que a gente está deixando para todos os lados, né? E aí, a pergunta aqui é, pegando o gancho aí no Edson, né, de puxa, tem uma simetria de informação enorme, e na área de saúde a gente tem aqui, eu diria, o elo fraco, talvez elo frágil, é melhor do que elo fraco, o paciente, que está ali com seus dados, e do outro lado a gente tem diversos atores, né? Tem a operadora de saúde, tem um prestador de serviço, como um grande hospital, um laboratório, tem indústria farmacêutica. Então, como é que fica aqui as assimetrias de informação, quais são os riscos e onde que isso pode ser prejudicial para o sistema como um todo, Bruno? Então, essa pergunta é excelente. Com 2 médicos aqui na conversa, eu estou me arriscando demais aqui, né, no conhecimento profundo da saúde, mas quando a gente olha para esse paciente aqui, né, como elo fraco, a melhor forma de a gente começar a explicar essas assimetrias de informação que existe é que a gente pensa na sua experiência, né? Então, você tem lá um médico da família, 20 anos, 30 anos lá, passando o exame, etc. Esse médico, ele tem um histórico que de certa forma está na cabeça dele, né? Ao longo da vida, se você mudou de cidade, mudou de estado, mudou de hospital, você foi fazendo seus exames,
né, em vários laboratórios diferentes, você foi sendo atendido em hospitais diferentes, né, pensa nisso. E daqui a pouco, vamos dizer que esse médico morreu, e você precisa de um novo médico. Né? Você vai pegar o quê? Você vai para o novo médico, você vai pegar uma pilha de exame que você fez no seu histórico, né, no passado, físico, você vai levar ele para algum lugar. Né? Isso, hoje em dia, já tem um pouquinho mais de tecnologia envolvida, mas esse ainda é um cenário que no mundo da saúde é super comum. Então você, como paciente, você tem um monte de informação a respeito, né, do que você já fez, dos riscos que você está, né, de probabilidades que você tem de desenvolvimento de certas doenças, tratamentos que deram certo, que deram errado, etc. Todo histórico que você vai chegar no médico e muito dificilmente ele vai conseguir entender o seu contexto de uma forma que seja precisa. Então, isso vai gerar um enorme custo para quem? Para você, como paciente, não talvez diretamente, né? Porque aí, quando você pega essa classe média, média alta no Brasil especialmente, coloca tudo na conta do plano de saúde, né? Mas você vai gerar um enorme custo para quê? Para o sistema. Então essa simetria, ela se repete o tempo todo. Então na hora que você tem um médico que não conhece o seu histórico, você tem um prestador que não está alinhado financeiramente com a operadora, né? Quem está pedindo o exame muitas vezes não tem a noção dos custos envolvidos no sistema. Quando você dá entrada num atendimento no hospital, você não faz a mínima ideia do quanto você vai gerar de custo ali e do quanto indiretamente, né, aquilo vai voltar para você. Então, isso tem impacto em quê? Na própria prevenção, no próprio tratamento que você poderia fazer. Então, a gestão dos dados, onde esses dados estão, como eles estão organizados e acessíveis para o ecossistema, ele gera custo para todo mundo, né? E aí, obviamente, quem é o elo mais forte nessa cadeia termina perdendo menos ou ganhando mais, mas no fim tem um impacto generalizado, né? Você vai começar a olhar para as operadoras, né? Reajuste de 40% de um ano para outro, né? E você acha assim, isso, né, não tem a ver comigo, mas no fim do dia é você vezes todos os vocês parecidos que estão trabalhando num nível de assimetria enorme, né? Tanto com você, quanto com seu médico, quanto quem está fazendo seus exames, e aquilo está gerando um custo para o sistema que é devolvido para você. Então, é um pouco dessa minha visão aqui, mas eu queria muito ouvir o Edson nesse aspecto, porque é a visão, de fato, de quem está dentro de um hospital e a sua também, né, Gustavo? Eu tô pegando isso que você tá falando e tô lembrando aqui de um episódio, um fato muito pitoresco que aconteceu comigo recentemente. Então não vou citar o santo, nem citar o lugar. E não é na área de saúde, mas foi... Bem, eu estava como motorista de aplicativo e ele me contando que tinha feito uma corrida muito boa na véspera, tinha pego um passageiro no aeroporto, né? Não fui aqui em São Paulo, posso citar só no máximo, foi no Rio de Janeiro. Pegou no aeroporto ali de Santos Dumont, levou o passageiro até Angra dos Reis. Eu falei, poxa, corrida ótima, né? Foi com uma corrida longa, tal. Ganhei tantos reais, etc. Foi muito bom. Pô, o problema é que você voltou vazio, né? Eu falei, não, aí eu voltei de carona. Voltou de carona? Como assim? Não, é que quando é longe assim, já tem meu esquema aqui, aí eu chamo o guincho da seguradora, aí o guincho vai e me busca, e aí eu volto de guincho. Eu falei, pô, mas de guincho? Eu já fiz isso algumas vezes, porque não dá, né? Vou voltar vazio também, então, e assim, aí eu tô pegando essa história, esse fato pitoresco, porque ele falou, eu já pago o seguro, eu não uso nunca, então eu tenho direito a guincho, mas eu chamo o guincho e volto e ainda vim assistir uma série, né? Vim tranquilo. E fiquei pensando, bem, no fim, conversa com isso que você disse agora e com o que o Edson tinha acabado de citar, né? Que é a história do... Quando eu faço algo que afeta alguém lá na China, isso para mim... Né? E é essa questão do uso, né? Pô, eu já paguei o meu plano de saúde, então eu tenho que usar. Pô, mas será que você não está repetindo esse exame? Pacientes que fazem tipagem sanguínea, por exemplo, 15 vezes, né? Porque esquecem a tipagem sanguínea. E eu estou fazendo esse longo interlúdio aqui, Edson, para te fazer a pergunta aí de estratégia de saúde digital, né? Como é que a gente pode, eventualmente... Falando em Open Health, né? Como é que a gente vai poder caminhar para o Open Health, evitar que casos assim aconteçam? Porque no fim a gente está num momento de perde-perde, né? Fica todo mundo olhando, o plano de saúde está ganhando muito. Não está. O plano de saúde faz reajuste atrás de reajuste e está tendo perda atrás de perda, trimestre e trimestres negativos. Então o hospital está ganhando muito, o laboratório também não está. O paciente está ganhando? Bem, esse é o elo que a gente sabe que menos está ganhando, né? Então, como é que a gente vai conseguir, Edson, a estratégia de saúde digital, acho que muita gente nem conhece,
qual é a estratégia de saúde digital 2028 e como é que ela pode promover a interoperabilidade. Legal, vamos falar um pouquinho da estratégia, mas até um comentário bacana a forma que você colocou, Gustavo, é essa percepção do seu impacto social. Vocês dois colocaram muito bem isso, né? Vou contar caso também. É lógico. Quando você está com o mês, né, que acabou, aquela história acabou depois do seu salário, o seu salário acabou antes do mês, e você tem que abastecer o seu carro, se você tem um carro, você olha lá, vou colocar álcool ou gasolina, imaginando que o seu carro é híbrido, tá? Quando você olha para aquela bomba de gasolina, você faz as suas continhas, conta dos 2 terços clássicos, vai falar, olha, eu vou ter que colocar X, seja álcool ou gasolina, vai depender em que momento que você tá. Você não vai pensar no mico-leão dourado, você não vai pensar naquele urso polar, lá naquela cena do bicho, coitado, não conseguindo atravessar de uma ilha de gelo flutuante para outra, porque é o aquecimento global. Cara, eu não vou conseguir chegar em casa, não vou conseguir trabalhar. Então, você não é nem que você faz escolha, você nem lembra. Então, o que está na sua frente é muito importante. Então, trazer para perto das pessoas as implicações, o mecanismo de seguro, ele é muito importante. E já se tem planos, né, hoje que trabalham com risco, né, não é só seguro. A questão do risco ser individualizado é muito importante. Você, por exemplo, não adianta mais falar assim, é um homem com menos de 25 anos, então o seguro dele, sei lá, do carro, por exemplo, é muito alto, porque o jovem, geralmente, comportamentalmente, por números, a gente sabe que, em média, faz isso. Mas aquele cara é um cara que suou para comprar aquele carro. É um cara que não tem histórico de nada. Então, essa visão personalizada, ela pode ajudar a gente a diminuir o risco e ser mais equânime, né? Você não vai pagar o preço daquele maluco que está lá dirigindo igual, né? Enfim, não tem sentido. Então, usar dados, até para entender as individualidades, são importantes. E o que é a estratégia de saúde digital, finalmente, voltando à tua pergunta? Essas são uma série de ações, né? São 7 ações que são previstas lá. Primeiro, o que é, né? O que é, na verdade, é um documento, né? Que foi editado, publicado, aí no final do outro ano, com a intenção de congregar esforços que foram feitos ao longo de décadas, tentando trazer instrumentos reconhecidos, né, pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, são os toolkits. O que é isso? É uma receita de bolo para um país se organizar digitalmente, para conseguir levar os avanços tecnológicos para a saúde de maneira, de novo, responsável, adequada e tentando buscar uma redução do custo que você falou, né? O impacto disso é a inflação médica, que sempre foi muito maior que a inflação nominal que a gente mede em outros setores da sociedade. Mas então ele prediz, por exemplo, que a gente deve trabalhar o conceito dinâmico e não assim, não é nada escrito em pedra, é assim, isso vai mudar, a gente sabe, mas a gente tem que criar o quê? Por exemplo, são 7 ações, mas elas são baseadas em eixos. Um dos eixos chama-se espaço colaborativo. É proposto pelo nosso órgão de saúde, o Ministério da Saúde, dentro da Estratégia de Saúde Digital. Aqui é um documento consensado entre os secretários de saúde dos estados, os secretários de saúde dos municípios do Brasil e o ministro, né, na figura do Ministério da Saúde, dizendo assim, nós vamos ter espaço colaborativo para incluir mais membros da sociedade e rever esse processo continuamente. Isso é o que a gente tem que fazer. Isso que eu acho que a legislação precisa, de alguma maneira, começar a desenvolver, porque é um outro assunto aqui que é muito importante, que é como a gente regula os processos, não só de dados, como de análise de dados, né? Inteligência artificial na nossa sociedade, governança e privacidade de dados, que você tão bem comentou, Bruno. Então, se você olhar esse documento, ele está dizendo que nos próximos 8 anos, por isso é uma estratégia de saúde digital 2020-2028, né? Quer dizer, nos próximos 5 anos agora, né? Nós teríamos que rever continuamente esse mecanismo, mas está claro lá que o governo não será, e não pode, e não tem condições de ser o único responsável pela regulação do setor, mas ele sim é responsável pela organização. A regulação tem que emergir em conjunto, né? E, de novo, isso vai se transformar no final nas regras que a gente tem que seguir. Mas porque há a percepção nesse documento que a sociedade tem um papel fundamental. A sociedade é aberta. A gente está falando de startups, a gente está falando de empresas, a gente está falando de companhias, e a gente sim está falando também de uma organização societária, no sentido de governo como sociedade, a gente é sócio um do outro aqui, que a gente vive no mesmo território nacional, se preocupar que as pessoas não têm acesso a nada disso. Então, ela prediz, sim, ela prevê, ela coloca como uma das premissas reduzir a desigualdade. Se você tentar levar esse mecanismo como uma forma de trazer uma sociedade mais igualitária, portanto, mais produtiva, portanto, menos sujeita a desenvolver, digamos, esses mecanismos pervasivos e também cruéis. Por que é cruel? Porque quem paga o preço, como você bem falou, geralmente é a ponta mais fraca do elo. E, geralmente,
é aquela que tem menos acesso a um outro tema importante, que é o letramento digital. As pessoas não conhecem, né? E esse indivíduo que você contou esse caso tão pitoresco, eu falei, nossa, que criatividade, mas também que triste, né? Porque, poxa, podia usar essa criatividade para tantas coisas. Se ele tivesse noção do impacto que várias pessoas como ele poderão estar causando, é um pensamento curto, né? Até vou dizer aqui uma coisa um pouco do mundo das neurociências, é a recompensa rápida que no final ela tem um preço muito maior. Mas como ela, de novo, a mesma ideia do micro-leão dourado, de estar perto, né? Você não percebe isso no seu dia a dia. Esse cara chegou lá na casa dele, parou o carro e nada aconteceu para ele. Como é que ele viu o estrago que ele fez? Então, será que a gente não criaria um mecanismo de visibilidade e transparência disso e dizer assim, quantas pessoas estão sob, digamos assim, né, a influência nesses mecanismos que cada um de nós arranja o famoso jeito, né? O que isso reflete? A gente tem que dar um jeito de colocar isso na frente das pessoas, né? Desse indivíduo, quando ligou para o guincho, tem uma série de questionamentos ali um pouquinho mais claro, assim, olha, algumas vezes acontece aumentar a sua mensalidade. E de novo, voltando ao meu ponto inicial, análise de dados. Se você sabe que esse é um indivíduo com esse comportamento, por que você vai penalizar os outros? Esse é o cara que você tem que atuar. De novo, acesso a dados, a questão de garantir que esse acesso melhore, né, ou reduza a chance de você ter esses mecanismos cruéis que a gente está vendo aqui de interpretação de vantagem e desvantagem e, de novo, alongamento do distanciamento social, né? Então, letramento digital, olhar para cada indivíduo, trazer a responsabilização mais perto por meio de dados, são coisas que nós podemos utilizar. E a estratégia de saúde digital em saúde, ela tem mecanismos que a gente pode aproveitar para produzir essas soluções. De novo, espaço colaborativo é um dos itens que eu acho importante na estratégia de saúde digital. Fantástico, Edson, fantástico. A gente vai continuar esse tema no nosso próximo episódio, porque o tema de dados, tanto propriedade, open health, e depois como devolver, né, para as pessoas, no nosso caso aqui saúde, para os pacientes, e até mesmo avançar para algo que há um tempo atrás a gente nem podia falar, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro com meus dados? Né? Antes era um palavrão isso. E aí o Bruno vai falar um pouco melhor das estratégias que eles estão fazendo, não só na saúde, eu vou querer ouvir também o Edson a respeito dessa devolução para os pacientes e como fazer também com que haja uma inserção de todas as camadas da sociedade, né, e que não aconteça aquele problema que nós citamos aqui no primeiro episódio, de que os que têm mais terão ainda mais, porque estarão mais letrados digitalmente, vão conseguir ter mais propriedade dos dados e monetizá-los, e os que têm menos nem sabem que dados têm, e pior, eventualmente até os dados dos que têm menos são monetizados pelos que têm mais. Então como é que a gente evita isso? Mas esse é tema para o próximo episódio. Agradeço muito aqui ao Bruno, ao Edson, agradeço ao apoio da AGFA e a gente fica no próximo episódio com a continuação do tema. Obrigado.